De repente, você está lá na sua cozinha, preparando aquele almocinho mais gostoso para o seu filho de 1 ano. E surge aquela dúvida. Meu Deus do céu, será que eu podia estar dando isso aqui na comidinha dele? Pois é, gente, eu sou Denise Brasileiro. Hoje nesse episódio, a gente vai fazer uma retrospectiva 2023 em nutrologia pediátrica e responder às dúvidas dos ouvintes do podcast Bicho Papinha. Eu recebo por semana muitas dúvidas dos ouvintes e essa troca eu fico feliz demais. Você que está me escutando, quando você manda uma mensagem para mim, meu coração fica, nossa, bate até mais forte. Porque eu sei que eu posso ajudar e talvez eu vá tirar essa dúvida que você está aí. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar muito sobre os avanços na nutrologia pediátrica em 2023 e eu vou contar muitos exemplos práticos, como que eu consegui ajudar os meus ouvintes. Nas principais dúvidas, aí foram as dúvidas mais frequentes durante o ano de 2023. Em termos das novidades, fazendo essa retrospectiva, igual passa na televisão, né? Muito interessante. Eu participei de 2 congressos internacionais sobre nutrologia pediátrica, gastroenterologia e hepatologia. Participei de vários eventos também a nível nacional, alguns eu fiz a aula e participei das outras aulas, várias discussões, várias mesas de discussões. Os avanços principais na nutrologia são, pega um caderninho aí, anota tudo que eu tô falando, tá? Você não precisa ser médico, ser pediatra, ser nutrólogo, nada disso. Você é pai, você é mãe, você é uma avó que gosta do seu neto, você gosta de cuidar de uma criança. Pois é. Para mim, o que mais me marcou no ano de 2023 foi sobre a importância que tem da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias, os vírus, todo mundo que mora no nosso intestino e que manda no nosso organismo. Esses episódios anteriores dessa nossa temporada, todas foram voltadas para a microbiota. Por conta disso, o ano de 2023 ele foi marcado pela sedimentação da importância que tem a microbiota em todos os sentidos, não é só no eixo intestino-cérebro, ou seja, o seu intestino manda na questão do seu humor, de doenças de demência, enfim, de um tanto de coisa, e vice-versa, como também tem eixo intestino, osso, fígado e intestino. Tem tudo, gente, essa microbiota ela está em todos os lugares e ela realmente domina o funcionamento do nosso organismo e isso quer dizer que a gente tem nas nossas mãos oportunidades muito bacanas de cuidar da sua saúde, estratégias para a gente modular essa microbiota. Existem já exames, muito chique, né, gente? Exames bacanas e a gente consegue fazer aqui no Brasil para a gente ver quais são essas famílias de bactérias que estão morando no nosso intestino, que compõem a nossa microbiota intestinal, se são famílias que favorecem a saúde, se são famílias que podem estar te levando a um quadro inflamatório muito grande. Então, já tem exame fácil para a gente fazer nas nossas fezes. Então, tem muita coisa para ser feita. Então, 2023, nessa retrospectiva, o que mais me marcou foi essa sedimentação. E aí a gente lembra como a gente faz nos primeiros 1000 dias de vida. Como é que eu vou cuidar dessa microbiota intestinal materna durante o período gestacional, depois quando esse bebê nasce, depois na introdução alimentar, que são etapas importantíssimas que podem atrapalhar ou melhorar muito a questão dessa implantação da microbiota intestinal. E nisso tudo, a gente percebe que não é nada complicado, que é tudo simples. É a gente voltar para a essência da vida, que é menino em casa, passeando, contato com a natureza, comendo tela, acordando cedo, tomando sol, olhando para o sol, comendo comida que está todo mundo fazendo em casa, menino que vai no sacolão ajudar a comprar comida. É isso, gente. Não estou falando de nada caro, remédio milagroso, nada disso. Eu estou falando da gente voltar a viver como a gente deveria viver. E não questão de luz, questão de tela, questão de coisa. Eu não sou contra a tecnologia. Não tem como a gente ficar
100% sem isso. Senão eu não estaria nem aqui gravando esse podcast. Mas as nossas crianças, elas merecem serem protegidas. Aquele organismo, ele está em formação. O que acontece agora vai refletir para sempre. Outra coisa muito importante, e que eu fico triste porque eu vejo que muitos colegas ainda não enxergaram isso. Não existe receita de bolo de alimentação. O que funciona para uma criança não funciona para outra criança. A gente tem que levar em conta vários detalhes, são várias pecinhas daquele quebra-cabeça. A genética, aí entra a nutrigenética, a nutrigenômica. A questão do ambiente, a questão como que esse bebê nasceu, como que é o metabolismo dessa criança. E hoje tem novas tecnologias que, principalmente em termos da metabolômica, a gente fala que a metabolômica é uma lente de aumento para ver o que está acontecendo lá no seu organismo, como é que está sendo metabolizado aquele alimento que ele comeu, o que está acontecendo em termos de todas as reações de enzimas, todo o funcionamento do seu organismo através, às vezes, de dosagens na urina. Não precisa ser só sangue, não. Aliás, é mais na urina. E aí que vai ver o que está acontecendo em tempo real. E aí o médico consegue fazer aquela prescrição ou suplementar uma vitamina que está faltando para aquela pessoa, que às vezes ela nem tinha percebido isso. E que o exame de sangue que faz do sangue também não tinha mostrado aquilo. E eu percebo, aí voltando muito para a minha prática, que às vezes a mãe já chega para mim e fala assim: doutora Denise, eu não te procurei antes porque eu fiz um exame de sangue e eu vi que os valores de referência estavam todos normais. E aí é um grande engano, porque para a gente na pediatria, os valores de referência não são aqueles que vem escrito no laboratório, não. A gente tem tabelinhas que a gente faz uma inferência para as crianças. Se Deus quiser, já tem muitos exames que já vêm por idade, por sexo, mas ainda tem outros que não. Não é um exame normal que vai te deixar feliz e falando, não, tá tudo bem com meu filho. Então, ele tá comendo muito ultraprocessado, não come fruta, não come legume, mas a curva de crescimento tá bom, de peso, não é obeso, ou não é magro, tá normal. Exame de sangue, ok. Ok? Mentira, isso não tá ok. Esse ambiente que não favorece saúde através do consumo, não é um consumo raro, né? É um consumo muito frequente de ultraprocessado, sem ter um suporte de consumo de coisas boas, esse menino vai adoecer a curto e a longo prazo. Não é só esse exame. Então, esse foi outras importâncias que tiveram em 2023 para que a gente possa sedimentar isso. A gente tem que olhar de uma forma integral para aquela criança. Não é só olhar o exame que aquela criança fez ou passar aquele tanto de vitamina que eu passei para o paciente anterior, igualzinho, com a mesma dose. Não é isso. Isso não existe. Isso não existe. E se você está gastando muito dinheiro com vitaminas, precisando passar um tanto de vitamina, a questão não é essa. Você tem que refletir várias coisas, não está certo. Porque uma criança que está vivendo um estilo de vida bom, ela não precisa desse tanto de coisa, não. Ela não precisa de você gastar tanto dinheiro com medicamentos. Ela precisa que você gaste seu tempo de qualidade, com afeto, preparando a comidinha dela, levando ela para passear, tendo a oportunidade de ter contato com os animais, visitar o avô, a avó, contar historinha. É isso que ela está precisando. Então, aqui eu quero falar que a gente hoje está medicalizando muito as coisas. Eu prescrevo muitas suplementações de vitamina, de minerais, quando necessárias, ou naquelas crianças que eu sei que precisam de um extra, além do que a gente sabe, porque aquelas crianças são crianças que demandam mais vitaminas, demandam mais minerais, mas não são todas as crianças. Isso tinha que ser raridade. Se o seu filho está precisando de muita coisa, pode refletir aí o que a gente pode fazer diferente, tá? E agora, como então eu já falei para vocês as coisas principais, que é da microbiota e essa questão da medicina e da nutrição personalizada, eu vou falar muito quais foram as principais dúvidas, estou aqui na minha colinha, tá? Frequentes dos ouvintes do Bicho Papinha em 2023. Então, igual tem aqueles programas de televisão, né, que começa falando terceiro lugar, depois o segundo lugar e depois o primeiro lugar. Então, o top 3 foi
Introdução alimentar. Muitas dúvidas. Mãe chorando para mim assim, Denise, eu não consegui fazer o BLW. Meu filho come ainda amassadinho. Eu não estou batendo no liquidificador, não estou passando na peneira, mas ele ainda gosta do amassadinho. Quando que eu vou conseguir o BLW? O que eu estou fazendo de errado? Para tudo. Você não está fazendo nada de errado. A criança, ela escolhe o jeito que ela vai querer nesse início da introdução alimentar. O ideal é que a gente ofereça dos dois jeitos. Um pouquinho amassadinho, um pouquinho em pedaço. Mas o mais importante de tudo não é isso. O mais importante de tudo é uma alimentação que responde aos sinais do seu filho. O que o seu filho gosta, como que o seu filho quer receber aquele alimento, sem invadir, sem forçar ele a comer, sem distrair, colocar tela, você prestando atenção com aquele seu olhar tão carinhoso para ele, deixando ele ter oportunidades antes de levar um alimento na boca. Ele precisa sentir o cheiro desse alimento, ele precisa familiarizar com o que é esse momento de refeição. Eu tenho pedido muito para as famílias que passam no meu consultório que esses principais 3 meses que antecedem a introdução alimentar, a gente levar as crianças para um momento de refeição. A criança tem que participar, ela não vai comer, mas ela está lá, ela está vendo. E criança, ela aprende através do exemplo. Não adianta nada, se ela tiver numa família que não come, esse menino não vai comer. Não adianta, porque ele não está vendo. E ele sente segurança naquilo que o pai e a mãe dele estão fazendo. Então, isso é muito importante para vocês. Além disso, a introdução alimentar também virou uma confusão, né, gente? Aquele negócio muito engessado. Tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não, a gente vai dar a comida da família adaptada para a criança. A gente não vai colocar sal, a gente vai usar um óleo bom. Eu gosto muito do azeite. A gente vai dar numa consistência que aquela criança não vai engasgar. Mas é bom que aí pode modificar aquela comida da família, porque aí trazer mais legumes, verduras, mais diversidade. E essa diversidade, quanto mais coisas diferentes, comida de verdade, tá, gente? Que a gente oferecer nesses primeiros momentos da introdução alimentar. E lembrando que a introdução alimentar, ela começa com 6 meses, mas ela vai até 2 anos. É um momento de aprendizado, tá? De aprendizado. Quanto mais diversidade, melhor vai ser a resposta das bactérias intestinais em termos de multiplicar bactérias do bem. Isso gera saúde, previne alergias, previne aparecimento de doenças crônicas do adulto, tá? Então, essa foi a pergunta top 3. A pergunta top 2, tá? Essa é difícil, né? Mas é possível de responder. Alimentação saudável versus preferências infantis. Quais são as principais estratégias para promover escolhas alimentares equilibradas? Isso vale um tanto de ideia, né? E o legal é que quando eu estou conversando com o meu ouvinte, eu também fico perguntando que ideias que eles têm, né? Então, aquela criança está comendo só doce. Ela não quer almoçar de jeito nenhum, ela quer tomar só o leite, ela quer tomar só a fórmula. Ou ela não gosta do arroz com feijão e a carne, mas adora um sorvete. Pois é, aí esse assunto é mais profundo. Tem estratégias muito positivas, que é desde o início a gente já promover um ambiente saudável. Não é um ambiente radical, mas eu falo assim, se a gente conseguir segurar até 2 anos aquela criança não ter contato com esses alimentos que a gente chama de calorias vazias, que são mais ricos em açúcares, em sal, em gorduras que a gente não gosta, gordura trans, ele não vai criar esse hábito. Mas a gente também tem que ser inteligente. Então, por exemplo, se seu filho está numa festinha, ele começou a andar, e ele vai lá, pega um brigadeiro, molinho, você não vai tomar da mão dele, não. Você vai ver que ele, às vezes, vai experimentar e vai deixar de lado. Porque também, se a gente fica restringindo muito, essa obrigatoriedade, ela vai gerar uma revolta e, às vezes, vai aumentar o interesse da criança por aquele alimento. Está me entendendo? Outra ideia, a sua geladeira ou as coisas que tem na sua despensa tem que ser coisas assim que favorecem a saúde, porque se tiver aquele pacotinho do biscoito recheado, se tiver pipoca de micro-ondas, um tanto de suco de caixinha, essa criança vai 1000 vezes preferir isso. E eu tenho percebido que, na verdade, a dificuldade não é da criança aceitar os alimentos e preferir os doces. É porque aquele pai, aquela mãe, ele é viciado em doce, ele é viciado em chocolate, ele é viciado em bala. Então, ele tem estoques no guarda-roupa dele, ele tem estoques dentro de casa. E aí fica muito complicado.
Muito complicado isso. Então, a minha dica para os ouvintes que querem é isso. O seu ambiente, a sua casa tem que realmente ter o mínimo possível desses alimentos de calorias vazias. E se você for oferecer esses alimentos, se a criança pedir, é fora da sua casa. Porque aí ela não entende que lá na sua casa vocês têm isso com mais facilidade. Um dia lá no meu prédio, interfonaram perguntando se tinha leite condensado. A minha funcionária, que está comigo há 23 anos, falou, não, eu nunca vi a Denise comprando leite condensado. A gente toma leite condensado em algum produto, mas é fora da minha casa. Minha casa realmente não tem essa questão de fazer com frequência uma sobremesa. Sobremesa é fruta, mas a gente come sobremesa, a gente come bolo, a gente toma sorvete, mas é tudo no equilibrado. Mas a minha compra de sacolão, a gente tem que ir pelo menos 2 a 3 vezes no sacolão. É muita fruta, muito legume, porque eu fui criada assim. Eu recebi isso na minha infância e na minha adolescência. Então, isso a gente repete o que aconteceu com a gente. Ainda bem que foi uma coisa muito boa, né? Agora, continuando, top 1. Tchan, 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 tchan. Quem que será que vai acertar, hein? Suplementação de vitaminas e minerais na infância. Muita dúvida, muitos modismos, muitas dosagens a mais, dosagens que causam problema, muitas falas que prometem cura ou que prometem, e aí eu vou entrar na questão do transtorno do espectro autista, que é o que mais pergunta. Denise, eu tenho muito medo do meu filho ter transtorno do espectro autista, e aí eu escutei um profissional falando que se ele tomar uma dose X da vitamina Y, do mineral, ele não vai desenvolver. Não é assim não, gente. Outra coisa é que as mães às vezes ficam frustradas quando fazem consulta de nutrologia, porque elas querem sair de lá com essas formulações, e às vezes eu não vou precisar, para aquela criança eu não vou precisar passar nada. Agora, tem elementos chaves que eu sempre presto atenção. Ômega 3, a quantidade de ferro, que aí eu vou olhar pela ferritina da criança, pela hemoglobina, o zinco, a vitamina A, a vitamina D, para mim, que é uma importância, assim, que não existe igual. Mas cada criança tem a sua prescrição, ou não. E você suplementar aquela criança com doses muito maiores e aquela criança que não está deficiente, você pode desregular outras vitaminas que estavam numa quantidade certa. Porque a absorção de muitas vitaminas e minerais, elas acontecem em sítios semelhantes. Então, se você dá muito de uma, vai prejudicar a outra. Para isso, você tem que ir num profissional que entenda e não um profissional que passa para você a mesma coisa que passou para outra pessoa. É difícil escutar isso, né, gente? Mas eu preciso falar, porque o meu veículo aqui é para a gente chamar a atenção das coisas que vão resultar em saúde. E agora, essa parte são os desafios e conquistas das famílias em 2023. E eu quero contar experiências positivas e desafios que foram superados pelos ouvintes. Tem uma menininha muito linda que mora numa cidade pequenininha, lá num outro estado que não é Minas Gerais. Eu acho que ela vai estar me escutando nesse episódio. E essa família me procurou porque ela estava muito triste, que ela ia no pediatra direitinho, fazia o controle, mas que o pediatra não achava importante suplementar o ferro para essa criança. Não suplementou no primeiro ano de vida e no segundo, que agora era a idade dela, de 2 anos, também não tinha suplementado. E que a mãe, no local que a mãe estava, não tinha tantas opções, mas ela foi no laboratório. E porque ela tinha escutado um podcast do Bicho Papinha falando sobre deficiência de ferro, anemia, a importância do ferro, principalmente para aprendizado, e ela pediu no laboratório e fez os exames. E, para surpresa, veio uma ferritina que marca o depósito de ferro muito baixo. E que aí ela queria fazer comigo uma teleconsulta, mesmo estando distante, e para poder orientar como é que ia fazer essa reposição do ferro. E eu fiz, agora a gente já até, eu espero 6 meses para repetir, tá tudo ok. Ou seja, a mãe escutando
no seu telefone, através do Spotify, o episódio do Bicho Papinha. Ela acendeu um alerta para ela. Epa, a minha filha não recebeu a reposição do mineral do ferro. E ela salvou essa criança. Por quê? Quando a gente tem a deficiência de ferro, isso altera tanto a arquitetura cerebral e outros prejuízos também no organismo, principalmente imunidade, que isso é irreversível se não for bem conduzido. E tem aquele período oportuno que a gente tem que fazer as nossas interferências. No caso dessa criança, ela conseguiu. Então, eu fico tão feliz quando eu vejo esses depoimentos. Outro depoimento, em relação à vitamina A. Era uma criança muito seletiva, também de outro estado, um ouvinte de outro estado, e que foi escutando a gente falar da questão da importância da vitamina A, quais os alimentos que tinha vitamina A. Essa criança não tomava leite, essa criança era muito seletiva mesmo. Ela comia somente arroz, batata frita, e tinha poucas coisas que ela comia, e que ela tinha 5 anos, e que essa criança nunca tinha sido feito um check-up nutrológico dessa criança, um check-up nutrológico. E aí, quando foi feito, por conta, né, também de escutar o podcast, de entender melhor isso, o profissional quis pedir, porque a mãe fez os argumentos certos, essa mãe chegou no consultório do pediatra dela com perguntas certas. E aí, o que aconteceu? A vitamina A estava muito baixa. E a gente sabe que a deficiência de vitamina A, ela lesa a questão de visão também, gente. Altera a imunidade, altera a visão. E é tão simples. A gente vai fazer uma suplementação medicamentosa e vai organizar a alimentação, apesar que é uma criança seletiva, mas é possível. E tudo bem. E aí, eu trouxe esses 2 casos para mostrar para vocês como que é importante essa questão da gente usar essas novas tecnologias para levar informações de qualidade para quem está nos escutando. Agora, os desafios superados é muito interessante. Uma criança que estava muito obesa, que comia escondido, levava os doces para debaixo do travesseiro, e a mãe foi descobrindo que ele pediu para o moço da van, gente, olha, esse caso foi engraçado demais, pediu para o moço da van, quando ia trazer ele para a escola, parar numa padaria, e ele juntava o dinheirinho que ele ganhava do avô, do tio, ia lá e comprava doce, mas era aquele pirulito, né, tudo assim. E punha debaixo do travesseiro, dentro da fronha, na verdade, para a mãe não ver. E aí, de noite, na madrugada, ele acordava e comia isso. E aí, a funcionária de casa que foi observando que começou a juntar muita formiga no colchãozinho, que ela não estava entendendo, porque ele era tão esperto que quando ele acordava, ele tirava tudo de dentro da fronha, colocava numa caixinha e colocava numa gaveta bem escondida. Então, ele planejava isso. E aí foi um desafio, primeiro da gente contar para essa criança, né, como que a família contou para a criança que descobriu isso, e depois para a gente ver o que estava acontecendo de tanta compulsão alimentar. Mas no final deu tudo certo e hoje está resolvido. Mas esse caso é um caso triste e interessante, assim, para a gente lembrar que essas coisas podem acontecer e que as crianças são muito mais espertas que a gente. E para terminar, eu vou falar sobre as previsões para o futuro em nutrologia pediátrica. O que a gente vai esperar nos próximos anos? A gente vai esperar essa abordagem nutrológica preventiva mais efetiva. E aqui eu falo de aleitamento materno, que é o alimento ouro. Se a gente faz um trabalho com essa mãe na gestação, se a gente acolhe essa mãe nos primeiros meses de vida principalmente, provavelmente a gente vai conseguir aumentar mais ainda, porque tem aumentado, estou feliz demais, os índices de aleitamento materno. Então, as perspectivas futuras que vão trazer mais resultado dentro da nutrologia pediátrica é a gente conseguir aumentar os índices de aleitamento materno, mas, presta atenção, não adianta aumentar os índices de aleitamento materno se a gente não cuidar dessa mãe que vai amamentar. Porque aquela mãe que está deficiente de vitaminas, que não tem um estilo de vida favorável, ela provavelmente não vai conseguir amamentar, e esse leite dela precisa de estar assim, no seu pleno potencial.
Não estou falando aqui que uma mãe que está deficiente de vitamina, que o leite dela é ruim, que ela não vai amamentar. Não é isso, não. Mas esse leite vai trazer muito mais benefícios ainda se essa mãe for uma mãe que esteja bem nutrida em todos os sentidos, que não esteja com alterações na sua microbiota intestinal, que esteja tendo um estilo de vida favorável dentro das possibilidades de ter um bebê novo. Isso vai melhorar ainda mais a qualidade do leite materno. E lembrando o seguinte, uma mãe que está deficiente de vitaminas, aquela vitamina que circula na mãe que está deficiente vai passar pelo leite materno deficiente. Então, por exemplo, por isso que a gente tem pedido muitos exames daquela mãe que está em aleitamento materno. Porque a gente já detecta logo ali, ó, essa mãe está precisando de vitamina B12, essa mãe está precisando de vitamina A, porque senão esse bebê também vai precisar. Então, é isso que eu quero te falar. A gente fala do aleitamento materno, que é um ouro, é o alimento-chave, mas a gente não pode esquecer, principalmente você, pediatra, você obstetra, de cuidar dessa mãe que está produzindo esse leite materno. Ô, gente, foi muito interessante essa retrospectiva. Eu estou olhando aqui. Outra tendência emergente é a telenutrição. Da gente poder levar esses conhecimentos, promover cursos, promover debates com as famílias para a gente conversar sobre nutrição. E a nutrição, as coisas mudam muito rapidamente, a gente até brinca, antes o ovo era um vilão, agora o ovo a gente precisa comer. Então a gente fica muito perdida, não é isso? É porque a gente vai descobrindo as coisas. E junto com essa medicina personalizada, esses exames da nutrigenômica, esses exames da metabolômica, esses exames de analisar a microbiota intestinal, isso são biomarcadores que vão ajudar a gente muito na hora que a gente for orientar as famílias em relação a qual que é o alimento que vai fazer bem para ela. Chegamos ao fim ao nosso episódio. Eu acho que você gostou. Se tiver dúvida, manda sua pergunta aí no bichopapinha.pod. Vocês viram que eu escuto, né? Eu respondo às dúvidas e eu adoro conversar com os meus ouvintes. Eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, o Collis, do Laboratório EMS, porque é o nosso patrocinador oficial do Bicho Papinha. Um grande abraço e um 2024 promete!